Igreja do Evangelho Quadrangular Barra 2. Uma igreja com propósito. Avenida José Campos, número 547, Barra dos Coqueiros, Sergipe. Eu já orei, já cantei, já ofertei, e agora eu preciso ouvir tua palavra. Repita assim comigo: eu não vim ouvir voz de homem, nem voz de anjo. Eu vim ouvir a voz do meu Deus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos 10. Irmãos, hoje é um culto bem diferente por tudo aquilo que Deus tem mostrado que vai fazer. Bem diferente. Deus fará coisas grandes essa noite. E hoje é um dia de quebra de paradigmas. Hoje é um dia de quebra de conceitos. Muita coisa vai ser renovada dentro de você. E antes de ler Atos 10, já deixa a sua Bíblia aberta. Eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. Qual o melhor dia para eu aceitar Jesus? Amém. O melhor dia para eu aceitar Jesus é um dia antes de eu morrer. Porque eu peco. 27, toco fogo no mundo. Peco. Aí peco mais. E aí um dia antes de morrer, eu peço perdão e vou para o céu. A pergunta é: quando é que eu vou morrer? A pergunta é essa. Você sabe o dia e a hora? Então aceita Jesus hoje. O melhor dia hoje. Pastor, qual é o melhor dia para me batizar? Hoje. Não, pastor, é porque eu acho que eu preciso de muito para me batizar, para aceitar Jesus, para fazer decisões na minha vida. Eu preciso consertar muita coisa. Eu quero lembrar para você que esse argumento, ele não se segura perante a cruz. Porque na cruz tinha um ladrão que ele não teve tempo para adorar, ele não teve tempo para louvar, ele não teve tempo de ler a Bíblia. O ladrão na cruz, ele não teve tempo de pregar a palavra, ele não teve tempo de pedir perdão. Ele apenas olhou para Jesus e disse assim: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele apenas se arrependeu. E Jesus disse: em verdade vos digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém. E ele recebe salvação. Então o melhor dia é hoje. O melhor momento é hoje. Pastor, qual é o dia que eu vou aceitar Jesus hoje? Qual é o dia que eu vou me batizar hoje? É hoje que Deus quer fazer mudança na sua vida. Amém. Atos 10. Palavra do Senhor para você ver. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Pode deixar aí. Cornélio, ele era centurião romano. Centurião. Cornélio, ele era líder, ele liderava 100 soldados romanos. Por isso que ele recebeu o título de centurião, líder de 100. Para ele ser um centurião, ele tinha que ter experiência de guerra. Um homem que tinha as mãos manchadas de sangue. Era ele. Mas olha o que a Bíblia vai falar sobre ele. Ele e toda a sua família. Sua família está aqui? Amém. Eram piedosos e tementes a Deus,
davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Ainda assim, sendo esse homem, com essa história de guerra, com esse histórico ruim, ele era um homem que temia Deus, orava a Deus, dava esmolas, era piedoso. Era um bom homem. Não existem pessoas que são pessoas tão boas que a gente diz assim, só falta aceitar Jesus. Tem gente que é assim, rapaz, mas essa pessoa aí, rapaz, pessoa tão boa, tão legal, tão gente fina, só está faltando aceitar Jesus. Ou então pessoas que a gente olha assim, meu irmão, você já é batizado há quanto tempo? Não, não sou não, ainda não. Mas você tem tudo de crente e ainda não é batizado. Não, estou esperando um tempo, pastor. Está quanto tempo aqui? 3 anos. Eita misericórdia. 3 anos. Pessoas que você olha e você diz assim, Deus tem um plano para a vida dela, Deus tem um plano para a vida dele. E ainda não conhecem Jesus. Irmãos, eu creio, sabe? Fora dessa igreja, tem muita gente que não conhece Jesus. Vocês concordam comigo? Mas eu creio que se eles orarem, Jesus cura. Se eles pedirem, Deus cura. Deus sabe, Deus liberta. Por misericórdia. Por misericórdia. Ele não deixou de ser Deus, ele não deixou de ser bom. Pode passar. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, Cornélio, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, quem é, Senhor? E o anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. O anjo está falando, Cornélio, por causa da tua atitude, Deus está lembrando de você hoje. Por causa que você veio na casa do Senhor, Deus está lembrando de você hoje. Porque você está orando e pedindo, Deus está lembrando de você. Pode passar. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, e fica perto do mar. Irmãos, Cornélio, ele era um homem piedoso, a Bíblia fala isso. Ele era centurião romano, Cornélio não passava dificuldades financeiras. Cornélio era uma autoridade. Mas um anjo aparece e diz a Cornélio, Cornélio, eu preciso que você escute Pedro. Cornélio tinha tudo, mas estava faltando alguma coisa nele. E esse Pedro ia trazer o que está faltando para ele. E olha só, Deus manda Cornélio ir atrás de Pedro e diz assim, vá na casa de um homem chamado Simão, curtidor de couro, que fica perto do mar, na cidade de Jope. Diga assim, a minha bênção. Tem endereço certo. Você está achando que você está aqui de qualquer jeito? Irmão, Deus é maravilhoso. Deus hoje, Ele fez uma agenda com um anjo dele e disse assim, olha, é o seguinte, hoje vai ter bênção. Aonde? Sergipe, Barra dos Coqueiros, Avenida José de Campos, número 547. Amém. Igreja do Evangelho Quadrangular, Barra 2. Se for para ele, pode. Se for para ele, pode. Só para ele. Deus não erra endereço, não. Deus não errou em trazer você aqui hoje, não. Você não veio aqui por brincadeira, por convite, não. Foi Deus que te trouxe. Deus te trouxe, Deus me trouxe, Deus botou água na piscina. Daqui a pouco não vai ser mais piscina, vai ser batistério. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus fazendo a obra em nossa vida. E ele diz agora para Cornélio, vai atrás de Pedro. Amém. Cornélio era romano, Cornélio não era judeu. E o judeu, ele não tinha um bom relacionamento com os romanos. Eles tinham os romanos como impuros. Vamos ver o que é que Deus está fazendo aqui. Deus começa a fazer algo na vida de Cornélio, que Ele está fazendo hoje aqui nesse lugar.
Depois que o anjo lhe falou e se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso, dentre os seus auxiliares. E, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Ele mandou os homens dele para Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro, preste atenção nisso, que isso vai mudar a sua vida. Pedro subiu ao terraço para orar. Pode passar. Tendo fome, queria... Amém, a igreja foi arrebatada. Que a glória. Tendo fome, queria comer. Voltou. Amém, a glória. Queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu, presta atenção nisso, viu o céu aberto. E algo semelhante, um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Pode mexer. Pedro está com fome e ele vai orar. E na hora que ele vai orar, a palavra de Deus diz que ele entra em transe na oração. Ele entra em êxtase. E Deus mostra para ele um lençol grande, amarrado pelas 4 pontas. E dentro do lençol, todo tipo de quadrúpede, réptil, aves. E Deus fala para Pedro: Pedro, mata e come. Mata a tua fome, Pedro. Deus dá ordem a ele. Levante-se, Pedro, bate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum. Jamais comi algo impuro ou imundo. Irmãos, Pedro era judeu. Se você der uma lida na Bíblia em Levítico, se você der uma lida na Bíblia em Deuteronômio, você vai ver que existe uma lista de animais que ele podia ou não podia comer. Os que ele podia comer, eles diziam que eram animais puros. Os que não podiam eram impuros. E para o povo judeu, nós que somos gentis, somos impuros. E Deus está falando para Pedro: Pedro, eu estou te mostrando, a tua necessidade é fome, eu estou te mostrando a comida. E Deus fala para Pedro: mata e come, Pedro. E Pedro diz: não toco em nada impuro, não como nada impuro, não ando com nada impuro. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Quem sou eu e quem somos nós para chamar de impuro aquilo que Deus já purificou? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa é pura, a minha roupa é pura, o meu salário é puro, a minha boca é pura, tudo aquilo que eu tocar é puro, porque tudo aquilo que Deus me deu foi lavado e remido no sangue de Cristo. E Deus está falando para Pedro: Pedro, eu já purifiquei, o meu sangue, Pedro, purifica tudo que é impuro, mate e come. Ele diz: não toco. Pessoas que estão aqui dentro e dizem assim para elas mesmas: eu não mereço Jesus, eu não mereço aliança, eu não mereço batismo, eu não sou digno de estar aqui. Quem é você para duvidar do sangue de Cristo? Irmão, se o sangue de Cristo te lavou, graças a Deus, purificado está, limpo está, uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tem gente que não entende isso. Pega o que Deus já purificou e transforma em coisa impura. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. E às vezes nós que somos portadores do Evangelho, olhamos para os nossos filhos e dizemos: aí não vai dar nada, aí é sem futuro, aí pastor, não vai para frente. Quem é você para tornar impuro o que Deus purificou? Porque deixa eu te dizer, pode ser que nem você tenha plano para o teu filho, mas Deus tem.
Amém. E agora Deus está dando uma lição em Pedro, dizendo: Pedro, não é para comer, porque eu já não tenho. Está dizendo para Pedro: não invalide o sangue do meu filho. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. Não invalide o sangue de Cristo. Não ache que Cristo não tem poder. Tem pessoas que dizem: pastor, olha aí pelo meu filho. Eu digo: trouxe ele. Não. Ali é bênção. Deixa lá, quando se acertar eu trago. Quem é você? Quem somos nós perante o sangue de Cristo? De jeito nenhum. Não, olha para a tua mão. Repete assim comigo: eu não entrego o que Deus me deu a Satanás. O que Deus me deu é precioso. O que Deus me deu é valioso. Em nome de Jesus. E agora Pedro ia ter que entender que o Deus que opera no meio dos judeus opera também no meio dos gentios. E agora Deus ia ter que mostrar a Pedro como é que ele ia agir. Pode passar. Isso aconteceu 3. E em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Pedro não comeu, porque ele achou que era impuro. Repita assim comigo: mesmo Pedro achando impuro, foi para o céu. Mesmo você achando que não tem jeito, mesmo você achando que não se conserta, mesmo você achando que não tem saída, Jesus lava, limpa e leva. Em nome de Jesus. Não se preocupe com a opinião de Pedro, não se preocupe com a opinião do pastor. Se preocupe apenas em deixar Deus te purificar, te limpar. Porque no momento certo Ele te leva. Em nome de Jesus. Eu falei para vocês que hoje ia ter muita quebra de paradigma. Muita coisa ia ser reformulada dentro de você. Pode passar. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Versículo 34. Os homens de Cornélio chegam e levam Pedro para a casa de Cornélio. Irmãos, Cornélio tinha tudo, mas estava faltando algo, e esse algo era Pedro quem ia dar. Talvez você tenha tudo e você chegou aqui hoje, mas você precisa de algo mais. O principal, Jesus de Nazaré. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: pastor, eu não vou me batizar porque eu tenho vício, eu preciso me libertar primeiro. Eu olho para ela e disse assim: você não conhece a palavra, porque a Bíblia diz assim: se o Filho te libertar, verdadeiramente será livre. Quem liberta é Jesus. Você só precisa querer e Ele liberta. Entrando na casa de Cornélio, então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não faz acepção de pessoas. Nisso Deus é bom. A palavra de Deus diz que Ele quer levar todos, quer salvar o máximo possível. Tem gente que está se pensando: nossa, que mensagem abençoada, eu vou aceitar Jesus hoje. Tá, convido você para ampliar, viu? Tem água no batistério. Batiza hoje também, em nome de Jesus. Sabe, Deus quer fazer algo novo em nossas vidas. Pode passar. Mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Aí ele começa a pregar agora na casa de Cornélio. Quem estava na casa de Cornélio? Cornélio e a família. E Pedro começa a pregar para eles. Pedro começa a falar de Jesus para eles. Olha o que é que Pedro começa a dizer. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos? Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou? E ele começa a falar de Jesus, dos milagres que Jesus fez, que vocês já conhecem. Eu
podia abrir a Bíblia e falar da mulher com fluxo de sangue, você já conhece. Vou falar do cego Bartimeu, você já conhece. Vou falar do paralítico, você já conhece. Vou falar de Lázaro, você já conhece. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Quem é que cura os oprimidos? Quem é que cura os oprimidos? Quem é que cura os oprimidos? Jesus. Está tão fraquinho que nem o anjo está do seu lado ouvindo. Quem cura os oprimidos? Jesus. Ele está aqui. E Ele está aqui hoje. Convidado especial. Amém. Cura os oprimidos. Porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que Ele fez na terra. Dos judeus em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, ressuscitou no terceiro dia. E fez que ele fosse visto. Não por todo o povo, mas por testemunhas que designaram de antemão. Por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Essa parte que eu estou. Todos os profetas dão testemunho dele. Todos os profetas dão testemunho dele. Todos os profetas dão testemunho dele. De todo aquele que nele crê, recebe o perdão dos, mediante o seu. Ei, todo aquele que nele crê, recebe o perdão de pecados, mediante o seu nome. Deixa eu te dizer uma coisa, Cornélio tinha tudo. E consciência pesada. E o dinheiro dele não limpava a consciência dele. O dinheiro dele não dava sono para ele. O dinheiro dele não fazia apagar tudo aquilo que ele fez para chegar onde ele estava. Como centurião romano. E aí Deus olha para Cornélio e diz assim: Cornélio, falta tudo para você, menos a paz do meu filho Jesus Cristo. Falta tudo, você tem tudo, só falta uma coisa, Cornélio: perdão de pecados. Você olhar para a sua vida e dizer: estou livre. Só isso que falta em você. E enquanto Pedro estava falando que Jesus tem poder para perdoar pecados, olha o que vai acontecer agora na casa de Cornélio. 44. Enquanto Pedro ainda estava falando as palavras, essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam lá. O Espírito Santo desceu na casa de Cornélio. O Espírito Santo batizou todos naquela casa, naquele lugar. Pastor, não estou entendendo. Deixa eu te explicar uma coisa. Sabe o que é que a gente aprende? Aceita Jesus, me batiza nas águas. Um tempinho depois, batismo com o Espírito Santo. O vento sopra onde quer. Ninguém tem poder para controlar o Espírito Santo de Deus. O que está acontecendo na casa de Cornélio, o que está acontecendo aqui hoje, é uma quebra de tudo aquilo que você imagina. Cornélio não era batizado nas águas, mas era batizado no Espírito Santo. Aleluia. Pode passar. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Os homens na casa de Cornélio ainda não tinham passado pelo batismo das águas, mas eram cheios do Espírito Santo. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar água, impedindo que eles sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Olha o que Pedro está falando. Eu vou negar água para quem já recebeu o Espírito.
Quantos de vocês ainda não são batizados, mas têm certeza que Jesus é a salvação? Olha para quem está do seu lado e diz assim: você está pronto? É hoje. Está pronto? O Espírito Santo já convenceu dentro do coração que Jesus é a salvação. O Espírito Santo já mostrou na tua vida. Deus já fez milagre na tua vida. Você já está pronto. Aí Pedro diz: eu vou negar água para quem já tem o Espírito. Amém, igreja? Amém. E é o que Pedro faz? Ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Pedro manda batizar todo mundo na casa de Paulo. E todos eles foram batizados com água. Talvez você pensou um monte de coisa na sua vida. Eu tenho que estar pronto, eu tenho que isso. Você não tem que nada. Você só tem que deixar Deus agir. Só isso. Quem crê e for batizado será salvo. Em nome de Jesus.